Certo, irmãos? Amém? Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 7. Diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro ou em potes de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Amém? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esse texto. Obrigado por estarmos diante da Escritura. E pedimos a Ti graça. Pedimos a Ti que agora a gente possa sair daqui melhor. Porque a Escritura vai pavimentar o nosso caminho e vai curar em nós tudo aquilo que necessita ser curado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, talvez no Novo Testamento não existe uma igreja que tenha recebido tantas cartas como a igreja da cidade de Corinto, né? As cartas aos Coríntios, né, elas são famosas. Éfeso também tem bastante carta. E aí você pode perguntar, mas como bastante se eu só vejo uma, né, aos Efésios? Mas lembre-se que em Apocalipse tem uma carta, né, das 7 igrejas, uma é a igreja de Éfeso. Lembre-se que quando Paulo escreve as duas para Timóteo, Timóteo é pastor em Éfeso, né? E lembre-se também que a primeira de João, a segunda e a terceira de João, e possivelmente o Evangelho de João, alguns dizem que sim, outros dizem que não, também foi escrita a partir da igreja de Éfeso, que João pastoreou Éfeso já no final da sua carreira. Então, Efésios talvez é que tenha mais referência, mas a cidade de Corinto, a igreja dos Coríntios, é que recebeu mais cartas do apóstolo Paulo, né? Que foi o seu fundador. Aí você diz, pastor, está estranho. Você disse mais, mas só tem duas. Como assim? É que as duas que a gente tem, na verdade, não é a primeira e a segunda, né? A primeira se perdeu, ela está citada na primeira que a gente tem. Então a primeira se perde, a primeira que a gente tem é a segunda. Aí tem uma terceira que é citada na que a gente tem como segunda. Então a segunda que a gente tem é a quarta, porque perdeu-se a terceira, certo? Então são duas cartas que a gente não tem, mas que são citadas nas duas cartas, e as duas que a gente tem, tá? Todas escritas por Paulo, para essa igreja. A cidade de Corinto é uma cidade muito grande, cosmopolita. Não sei se dá para comparar, mas só para ter uma base, uma ideia. Era uma cidade como São Paulo, era uma cidade como Nova York, né, Londres, algo assim. Uma megalópole, né, como a gente chama. E ela tinha 2 portos, por isso ela era grande. Haviam 2 portos nela, né, um em cada ponta. Por isso, então, ela era rota de navios. E ela era cosmopolita. O que isso quer dizer? População do mundo todo. Cosmos e população. Mundo e população. Tinha gente do mundo inteiro, né? Haviam pessoas do mundo todo morando lá. Então, é como ir mesmo a São Paulo, né? Você vai num bairro, o sotaque é um jeito, o idioma, às vezes, daquele bairro é peculiar do bairro, né? Italianos, japoneses, chineses. É como Corinto, a cidade cheia de gente. E lá tinham judeus, né? Como sempre, os judeus haviam saído de Israel na dispersação, moravam lá. E Paulo chega para evangelizar e os
pagãos vão se convertendo nessa igreja. Corinto, por ser uma cidade assim, não era muito bem falada, né? Corinto era uma cidade tida por outros gregos como uma cidade perversa, como uma cidade ruim, depravada, né? O templo da deusa Diana, se eu não me engano, era lá. Então haviam muitos cultos a essa deusa que consistiam em rituais de, de orgias, né, sexuais com prostitutas, sacerdotisas e tudo mais. Então era um lugar bem promíscuo. Tanto é que foi criado um termo para a época, né? Quando alguém queria ofender alguém, ele chamava ele de... Ele dizia que ele tinha sido corintianizado, né? Corintianizar era um termo grego para ofensa, né? Chamava ele de corintiano, certo? Como não podia deixar de ser, né? O melhor elogio, o melhor xingamento, talvez, né? Chamavam de corintiano, ó, você é um corintiano. Nada contra quem torce por time, eu estou falando do texto, tá? Não vão colocar palavras na minha boca. Mas, enfim, corintianizar era um termo ruim por causa da cidade. E a gente percebe que a cidade era ruim mesmo. Porque se você leu já alguma vez as duas cartas de Paulo aos Coríntios, essa igreja era muito, a ponto de, por exemplo, num episódio a gente saber que o filho estava tendo um caso amoroso com a madrasta, né? Com a esposa do pai, com a outra esposa do pai. E eram todos membros da mesma igreja, gente, estendendo a mão à mesa da ceia, né? Comungando, todo mundo junto. Somos corpo, e assim bem ajustado eles cantavam. Então imagina como era a igreja. Até que quando Paulo cita isso, ele diz assim, eu não acredito que não tem ninguém maduro para resolver isso. Como assim vocês aceitam? Então essa era a igreja, uma igreja ruim. E aqui nós estamos na segunda epístola. E o tema-chave dessa sessão, do capítulo 4, é não desfalecemos e não desanimamos. Paulo está falando disso, falando de si, falando dos seus companheiros de ministério. Ele diz, não desfalecemos e não desanimamos na nossa missão de pregar a vocês, de evangelizar a vocês, de trazer o evangelho a vocês e a todos os outros. O que Paulo está dizendo literalmente é a gente não entrega os pontos. Eu sei que a cada 3 passos que eu dou para frente com vocês, para os coríntios, para os corintianos, parece que eu dou 10 para trás, né? Porque eu explico, vocês andam bem um pouquinho e de repente quando eu vou perceber, vocês já estão de novo atolados, perdidos em pecados e erros e falhas que vocês já teriam que ter superado, já teriam que ter deixado para trás. Ele diz, mas eu não entrego os pontos, eu não desisto. A gente tem hora que desfalece, mas a gente não desanima. E essa situação que Paulo se encontra com os coríntios, e são mais igrejas que ele cuida, não são só eles, imagina, são várias igrejas e ainda tem uma igreja dessa, incluída nas igrejas, né? Então Paulo tem muito trabalho. E se a gente for perceber, então não faltam motivos para desânimo. Não faltam motivos. No entanto, o apóstolo não desistiu. A gente sabe que ele não desistiu. E, gente, viver assim no evangelho, pregando o evangelho, se você está tentando evangelizar um parente, um filho, um pai, um irmão, um amigo, se você está nessa labuta de pregar o evangelho para ver se alguém muda de vida, você tem hora que você pensa em desistir, jogar, né, a toalha e dizer assim, quer saber? Abraça o capeta e vai embora. Eu não quero mais saber disso. Parece que cada coisa que eu explico, ele fica bem, mas em 5 minutos ele volta. E aí aquilo parece que te desmorona. Agora imagina você, um apóstolo, fundador de igreja, plantador de igreja, sofrendo isso com várias igrejas. E no que diz respeito ao evangelho, tem uma coisa a mais aqui que a gente tem que somar. Que você não pode garantir o resultado. Não é? Não tem hora que você diz assim, puxa, se eu pudesse entrar dentro da cabeça, ligar os fios que estão desencapados, dando curto, e eu arrumar, e depois ligar de novo para ver se funciona, eu fazia, mas não dá. Porque é o outro, depende do que ele acredita, depende do que ele aceita, depende do que ele decide. Eu não tenho como decidir por ele. Mas eu queria poder decidir por ele, mas não dá. Então no Evangelho, isso se agrava por quê? Porque é Deus que faz isso. E aí Deus tem o seu modo de agir, o seu plano. Porque enquanto Deus está trabalhando em quem você está evangelizando, Ele também está trabalhando em você, o evangelizador.
E aí você diz, Deus, mas eu estou orando há tanto tempo, eu já falei tanto, eu estou cansado de falar. Faz alguma coisa. E você acha que Deus não está fazendo. Mas Paulo não tinha essa dúvida que a gente tem às vezes. Paulo não desanima, não desiste por quê? O que impede Paulo de desanimar diante desses conflitos? Ele diz no texto que ele sabia que ele possuía Jesus Cristo. Se eu tenho Cristo, não tem como eu desanimar e desistir. Eu tenho Ele. Eu sei que no momento dele, quando isso acontecer, será de uma vez. Até lá eu insisto. Até lá eu faço. Porque eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai funcionar, não pelo que eu estou fazendo, pela minha dedicação, mas porque é do interesse de Deus. E se é do interesse de Deus, então eu tenho que confiar que ao momento dele, no plano dele, do jeito dele, na hora dele, algo vai acontecer. Por isso eu insisto. Então veja aqui, ao invés de se queixar sobre o que não tinha, Paulo se alegra com o que tinha. Paulo se satisfaz com o que estava ao seu dispor. Esse às vezes é o nosso problema. A gente passa muito tempo se queixando do que não dá para fazer, do que se alegrando com o que a gente pode fazer. A coisa que eu mais gosto quando eu vou conversar com alguém a respeito de convidá-lo para vir na igreja, a respeito de estar com a gente, a respeito de entender o evangelho, é quando a pessoa diz para mim assim, pastor, no tempo de Deus, fique tranquilo, deixa no tempo de Deus. Quando ela diz isso, eu descanso, porque falar, aí você mexeu não mais com o que eu estou falando, você mexeu com o dono da obra, e aí você não sabe o que você fez quando você disse no tempo de Deus. Se é no tempo de Deus, então deixa. Aí eu descanso, aí se tivesse uma cadeira de balanço, eu sentava na hora. Que daí eu sei que ele entendeu. E aí eu só preciso ficar perto. Eu só preciso estar perto, próximo. Porque na hora certa, ele deixou na mão de Deus, Deus faz. Simples assim. Então, às vezes, a gente passa muito tempo se queixando do que não pode. Ah, por que eu não tenho força para trazer, para mudar? Por que eu não tenho força para colocar na cabeça desse sujeito ou dessa mulher que mude? Por que eu não consigo? Parece que eu sou impotente. E é. Aceite isso. Somos. Mas ao invés de lamentar pelo que a gente não pode fazer, se alegre naquilo que já está feito. Ao invés de lamentar pelo que você não tem para aquela obra, se alegre por aquilo que você tem, porque aquilo que você tem supre a tua fraqueza. Supre os seus defeitos para completar aquela obra, a sua insuficiência para fazer aquilo, que é Cristo. Paulo diz, eu não tenho que desanimar, porque não se trata do que eu não posso fazer. Se trata daquilo que Deus fez em Jesus. E é isso que está à minha disposição. Como que eu vou desistir? Por isso que Paulo não desanima. E ajuda muito, gente, na compreensão desse comovente testemunho de Paulo, né? A gente não desanima, sofremos pressões de todos os lados, estamos arrasados, mas não perplexos, não estamos desesperados, somos perseguidos, mas não desamparados. Esse testemunho dele aqui ajuda para a gente compreender ele uma característica dessa igreja de Corinto. A igreja de Corinto não tinha experiência de perseguição. Como eu disse, a cidade era rica, a cidade era grande. Não tinha essa experiência de perseguição. E na época, ela era diferente das outras igrejas fundadas por Paulo. Porque outras foram perseguidas e ela não. Então ela não entendia disso, né? A primeira carta aos Coríntios, por exemplo, passa para nós a impressão de que longe de ser reprimida, a igreja se sentia confortável no ambiente pagão que ela vivia. Ou seja, ao invés da igreja ter uma característica de igreja contrária ao mundo, ela estava tão envolvida com o mundo que ela não tinha um porquê de ser perseguida. Ela estava tão confortável em se associar ao paganismo e a tratar o cristianismo como mais uma outra religião que ela não sofria perseguição. A perseguição vem quando a gente se impõe como oposição à doutrina do mundo. Pega a igreja brasileira aqui, todo mundo se junta para realmente denunciar o pecado, para você ver se não começamos a ser perseguidos. Por que no Brasil a gente não é perseguido? Uma das razões talvez seja isso. A gente está muito confortável. Eu não gosto dessa expressão, tá? Mas a gente está numa zona de conforto muito boa.
A igreja brasileira está bem, porque a gente se confunde com aquilo que a gente deveria denunciar. Não é assim? Ao invés de a gente denunciar e dizer que tem muita gente retendo muito, não dividindo com os outros, ao invés de ser uma denúncia, a gente vai lá e constrói um prédio que a gente chama de templo de 8, 10 milhões de reais, dizendo, mas é tudo dinheiro de oferta da igreja. A gente faz o que quer com o dinheiro da igreja. Aí diz, faz, mas tem a ver uma igreja ter uma estrutura de 10 milhões, enquanto 3, 4 do lado do prédio da igreja estão passando fome? 3, 4 eu estou sendo bem legal, né? Entende? A gente está confortável. A gente está confortável. Corinto era assim, confortável. Então ela não era perseguida, ela não entendia disso. E aí estava o perigo que ela corria. Ela tinha sido infectada pelo ambiente, pelo meio que ela estava inserida. Um comentarista bíblico, James Moffat, ele diz o seguinte: a igreja estava no mundo, como devia estar, mas o mundo estava na igreja, como não devia estar. Esse é o problema da igreja de Corinto e de muitas igrejas. Então, não é de se impressionar que, de alguma maneira, os sofrimentos do apóstolo Paulo consistiam não só em um espanto, mas até uma ofensa para os coríntios. Os coríntios, nessa segunda carta e na primeira também, eles desdenham de Paulo. Porque Paulo era alguém que sofria, estava sempre preso, sempre perseguido. E eles diziam, não, cara, isso depõe contra a igreja. Para de arrumar confusão e ser preso. Você está deixando a gente envergonhado, porque eles não sabiam o que era perseguição. Estavam conformados com o ambiente. Então, quando vinha alguém pregando o contrário, eles diziam, não faz isso não. Não provoca, nós estamos bem na cidade. Não vai pregar contra o pecado do prefeito aqui, porque vai dar problema para nós. Não vai, toca em qualquer assunto, nesse não. Senão a gente perde aquele favorzinho. Né? A igreja perde aquele favorzinho, aí é difícil. Né? Eu nunca passei por isso. E nem sei, saberia dizer qual é a minha resposta se acontecesse comigo. Mas eu conheço pastores que já passaram. De pregar num lugar, o sujeito diz, pastor, cuidado, você é uma benção, de que você pregue, mas tem um sujeito aí, e esse assunto você não toca. Eu acho que se falassem para mim, eu ia mudar todo o sermão, eu ia falar só disso. Eu ia falar, agora eu vou procurar outro sermão para falar só disso aqui, porque agora você pediu. Você imagina isso, gente? Você consegue pensar? Dentro de uma igreja, dentro daquilo que a gente chama de evangelho, de pregação do evangelho, para mudar o coração das pessoas, tem esse tipo de ressalva. Era como eles tratavam Paulo. Se você pegar o capítulo 4 da primeira carta, Paulo vai dizer assim, olha, vocês me desprezam. Eu vou até ler com vocês aqui uma parte desse texto, rapidamente, para que você entenda do que eu estou falando. 1 Coríntios 4:8. Paulo diz, já estáis satisfeitos, já estáis ricos, sem nós. Vocês estão se achando bem, vocês não precisam mais da gente. Já chegastes a reinar. Vocês acham que o céu de vocês já está pronto, vocês já estão reinando sem nós. Quisera eu reinasse de fato mesmo, para que também eu reinasse com vocês. O problema é que o reino que eu preguei para vocês não é o que vocês estão vivendo. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte. Pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Somos um absurdo por causa de Cristo. Mas vós, sábios em Cristo. Somos fracos, mas vós fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Até o presente, passamos fome e sede. Vestimos-nos de trapo e somos esbofeteados e não temos pousada certa. Cansamos-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento, somos o lixo do mundo e a escória de todos. Olha só, Paulo diz assim, vocês estão me criticando porque eu vivo desse jeito. Eu sou perseguido pelo evangelho. E vocês acham que isso depõe contra mim. E aí vocês acham que é um perigo associar-se a mim. Porque a igreja não pode ficar se associando com quem
apanha, é perseguido por pregar o evangelho. A igreja tem que se associar a pessoas de estirpe, né? Alguém que venha pregar e que tenha algo para oferecer, algo do nível da igreja de Corinto. Então eles não estavam aqui nem um pouco associados com o sofrimento. Por isso, Paulo precisa escrever esse texto aqui. Ele precisa mostrar para eles o que é o evangelho e o que é estar em Cristo. Por isso Paulo diz, por mais que vocês me desprezem, eu fui quem anunciei o evangelho a vocês. Eu poderia exigir de vocês tudo que eu quero, porque vocês só conhecem o evangelho por minha causa. Mesmo assim vocês me desprezam, mas eu não desisto. Paulo não está aqui fazendo um exercício de autocomiseração, né? Paulo não está aqui se humilhando e dizendo que ele é um coitado. Paulo está dizendo, vocês estão entendendo tudo errado com isso. É isso que ele está dizendo para eles. Por isso, Paulo vai passar a falar da fragilidade do ser humano, comparando o ser humano a um pote de barro. Ele diz, o cristão é um pote, um vaso de barro, com um tesouro dentro. E o que dá valor ao vaso é o que está dentro dele, não a estrutura do vaso. Certo? E a imagem dessa ideia de pote, de vaso, aparece com frequência nas escrituras, a gente sabe disso, o oleiro e tudo mais. E a gente pode aprender algumas lições com isso. Então vamos lá. Queria meditar com vocês essa manhã sobre a estrutura e o conteúdo do discípulo. A estrutura e o conteúdo do discípulo. Vamos falar primeiro da nossa estrutura. Qual é a estrutura do discípulo? O texto vai dizer que Deus nos fez de barro simples e frágil. Veja o verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Paulo aqui fala sobre aquilo que Deus havia dito para ele, aquilo que Cristo Jesus havia dito a ele no primeiro encontro deles, né? Aquilo que havia dito para Ananias, melhor dizendo, em Atos 9. Ele diz para Ananias, vai lá e ore por ele, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome para os gentios. Paulo diz, a minha chamada já se deu nessa designação, é isso que eu sou, um pote de barro, um vaso, escolhido para levar o evangelho, o nome do Senhor a gentios. A palavra grega aqui para tesouro refere-se a algo muito caro, algo que custa muito mesmo, certo? Enquanto a palavra grega para vaso de barro fala exatamente de cerâmica, aquilo que é feito de barro mesmo. É um vaso de barro, literalmente. E a cerâmica da cidade de Corinto, ela era muito conhecida e muito famosa no mundo antigo. Havia feiras de vasos em Corinto. Aqueles vasos gregos, né? Mulheres que gostam aí de plantas, né? Sabem quanto custa um vaso. Né? Um vaso, dependendo do vaso que você quiser, custa caro. Lá em Corinto tinha, era um lugar para isso. Um lugar das cerâmicas, desses vasos, muito famoso. E Paulo aqui possivelmente está se referindo a lamparinas feitas de barro, que eram frágeis e baratas. Podiam ser substituídas. Às vezes eram até descartáveis mesmo. Paulo, quando diz um vaso de barro, nesse sentido da palavra, ele está se associando provavelmente a esses vasos baratinhos, frágeis. Agora, o tesouro a que Paulo está se referindo aqui, ele é comum a todos os cristãos, porque ele fala de um vaso e de um tesouro. E o tesouro aqui a que Paulo se refere, está no verso 6, que a gente não leu, que é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o tesouro. Aquilo que é inestimável é o Evangelho. É a revelação de Deus, da sua face, no seu Filho para nós, Jesus Cristo. Esse é o tesouro inestimável que Deus nos deu. E Deus colocou esse tesouro onde? Em vasos de barro. Vocês têm algo de valor em casa, você não guarda em qualquer lugar. Não é? Você já percebeu que às vezes a embalagem é tão cara quanto aquilo que você quer guardar? Porque você quer proteger aquilo. Seja um cofre, seja uma capa de violão. Dependendo da capa de violão, ela é tão cara, o case é tão caro quanto o próprio instrumento. Você investe na embalagem porque você quer guardar aquilo que você estima, você quer proteger.
né? Você tem lá a sua garagem, quem sabe você comprou uma capa térmica para colocar no carro, porque a garagem você tem medo que a chuva venha de lado, que o sol bata, porque a garagem não está bem protegida. Você tenta fazer algo que aquilo te custa. E aí você vai embalando, embalando, embalando aquilo para proteger cada vez mais. E aí Deus tem o maior tesouro de todos, o seu evangelho, a revelação de Jesus Cristo, o seu plano revelado, estabelecido no Filho, na morte e na ressurreição de Jesus. Ele tem isso como o maior tesouro e diz, onde é que eu coloco? Aí ele escolhe nós. Vasos de barro, frágeis, descartáveis, praticamente, né? Que é uma gripe, a gente já não vale mais nada. Não precisa nem ter enfermidade grande, né? A mulher nunca saberá o que é um homem com a gripe, né? Com resfriado. Então, a gente às vezes é deitado numa cama por um vírus. Que já tem remédio para ele e tudo, mas ele diz, tudo bem, você vai me matar, mas 7 dias você é meu. Haja vista virose, para quem passou por isso. Aí Deus coloca isso em nós. Será que Deus não tinha alguém melhor? Será? O texto de Hebreus dá a entender que aquilo que foi dado a nós como anúncio do Evangelho foi prescrutado por anjos. A ideia do texto é que anjos pediram para fazer essa missão. E Deus disse não. Não é com seres mais poderosos que os homens que eu vou fazer isso, como os anjos. Será dado aos homens fazer isso. Frágeis. Então, esse evangelho, esse tesouro inclui não apenas toda a gama da revelação de Deus em Cristo, mas também a esperança do discípulo na participação na glória dessa redenção. Então, todo esse tesouro revelado, tanto o sacrifício, tanto a vida nova em Jesus, quanto a esperança de vivermos eternamente com Ele, esse anúncio, esse tesouro que, segundo Mateus, lá nas parábolas do Rei do capítulo 13, quem acha, vende tudo para ficar com isso, foi colocado em nós. Esse tesouro inimaginável foi colocado por Deus em vasos de barro. Pessoas como nós e Paulo. Em outras palavras, da mesma forma como alguém jamais suspeitaria que um vaso barato de barro pudesse conter pedras preciosas dentro, um observador, olhando a figura desprezível do homem, como Paulo, como nós, especialmente quando ele é apedrejado, especialmente quando ele é preso no tronco lá em Filipos, depois de ser açoitado, esse jamais poderia imaginar que através de Paulo o plano de Deus estava funcionando muito bem. Vocês conhecem um lugar ruim, um lugar frágil? Eu não conheço ninguém que tenha algo que lhe custe muito, ele deixa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então ninguém suspeita que em nós tem um tesouro. Porque alguém olha para nós e diz assim, se Deus tivesse alguma coisa para fazer por esse mundo, não era você, meu amigo, que lhe escolher. Ninguém suspeita disso, por isso Deus colocou em nós. É para ser uma revelação mesmo. Colocou em nós. E aí, ninguém vai entender como que o plano de Deus se desenvolve de maneira perfeita, apesar da gente. Apesar do vaso. A ideia toda, então, é que o tesouro é valioso, mas está contido em recipientes frágeis e sem valor. Paulo aqui está nocauteando o culto à personalidade. Paulo está aqui derrubando a ideia de homens ilustres no Evangelho. Paulo está destruindo a ideia de que alguém possa se arvorar como um cofre e não como um vaso de barro. Paulo está dizendo, ninguém pode dizer, eu tenho a mensagem que vai mudar a vida de todos, porque Deus me escolheu para fazer isso, porque eu sou alguém que vai levar essa palavra mais longe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Paulo está dizendo, não. Todos os escolhidos de Deus são assim. Inúteis, frágeis. Só tem utilidade por causa do tesouro que está dentro. Aí você diz, nossa, então eu sou substituível no Evangelho? Substituível não, você é você.
Você tem um plano de Deus. Porque antes de você anunciar a salvação, você é um discípulo salvo de Jesus. E há uma inter-relação, há um companheirismo, há um relacionamento com esse Deus. Então você não é substituível. Agora, é claro que quando você morrer, a obra não para. É claro que Deus tem os seus. É claro que nesse mundo não faltam vasos de barro para Deus esconder o seu tesouro. É lógico que não falta. Paulo está dizendo, então, essa ideia de vocês, de me desprezar porque eu sofro, e eu já preguei isso aqui, o capítulo 12 de 2 aos Coríntios, e vocês supervalorizar os que se impõem, que ele chama lá no capítulo 10, aqui no capítulo 10 de 2 aos Coríntios, ele chama de superapóstolos, hiperapóstolos, fazendo ironia, né, sendo irônico, os superapóstolos. Eles assim, vocês estão seguindo gente que vocês estão valorizando demais, que para vocês são quase semideuses, e estão me desprezando. Ele diz, contudo, Deus decidiu guardar o tesouro em vasos frágeis, sim. Porque o importante não é um obreiro, mas o importante é a obra. Ou seja, a glória não está em quem prega, mas a glória está no pregador. Muitas igrejas estão abertas agora pregando o evangelho no mundo inteiro, concorda? No mundo inteiro há muitas igrejas com culto de manhã como nós. Amém? Amém. Creem nisso, acreditam nisso como eu, né? Sim. Obrigatoriamente o sermão tem que ser o mesmo. Por mais que sejam muitos pregadores pregando agora, o sermão tem que ser um só: Jesus Cristo e esse crucificado. Esse é o ponto de Paulo. É a pregação e não quem prega. Você fica preso ao que é dito e não a quem diz. Por mais que você respeite quem diz, por mais que você goste de quem diz, por mais que você se agende para ouvir aquele que diz, porque há uma conexão, você gosta, como todos nós gostamos aqui de bons pregadores. Você diz, olha, saiu um vídeo novo, eu vou assistir porque esse aqui vale a pena. Não é proibido. Contudo, você não vai por ele, você vai pelo que ele diz em primeiro lugar, é a pregação. Então, nenhum de nós deve se queixar a Deus por alguma falta de dom ou de capacidade, gente. Porque não é o nosso dom ou a nossa capacidade. Não podemos nos queixarmos a Deus por alguma deficiência ou limitação. A gente tem que entender que é o conteúdo que a gente fala e não nós. Você diz assim, como é que eu vou evangelizar lá no meu trabalho, pastor? Quem vai me ouvir? Olha para mim. Aí é a questão, aí que é o ponto. Não é você. É o que você vai dizer. Amém. É o que você vai falar. É o conteúdo do teu assunto, o evangelho. E eu não estou dizendo aqui de pregação, literalmente, que lá no teu serviço você vai abrir a Bíblia e pregar. Mas a tua companhia, pautada pelo evangelho, os assuntos são outros. Os assuntos vão por outro caminho. Ele pode puxar o assunto que ele quiser. O teu coração sendo evangelho, você sempre estará introduzindo Jesus Cristo em qualquer palavra, em qualquer fala. E aí, você já deve ter passado por isso, alguém diz assim, poxa, eu gosto tanto de conversar com você. Eu gosto tanto de ficar próximo de você. Quando você fala, as coisas fazem sentido. Por quê? Por causa de você? Por causa de mim? Não. É vaso de barro. É por causa do que fala. É por causa do conteúdo. É pelo que está distribuído em tudo que você diz, a partir do seu coração transformado pelo Evangelho. Então, cada um de nós deve procurar se tornar um utensílio para a honra de Deus. Santificado e útil para aquele que nos possui, estando preparados para toda boa obra. Está em 2 Timóteo 2:21, é Paulo escrevendo a Timóteo. Todos nós devemos estar prontos para sermos esse utensílio de honra, frágil, mas que tem um conteúdo bom, que tem o evangelho. O tesouro está guardado em nós. Então, a pergunta que a gente fez, a asseveração que a gente fez, a estrutura e o conteúdo do discípulo. Primeiro, a estrutura. Deus nos fez assim, de barro, simples e frágeis, todos. Desconfie, gente, de qualquer semideus, tá? Qualquer um que suba em um púlpito, assuma uma igreja e ache
que ele é indispensável para a obra de Deus, ele está bem próximo de pensar de si mesmo como um Deus menor. Sabia disso? Qualquer um que se acha indispensável a Deus está muito próximo de achar de que ele é um Deus menor. Diferente dos outros. Por que você acha que hoje não faltam designações? Hã? Pastor era suficiente para uns anos atrás, né? Mas hoje nós temos outros nomes aí. Tem gente que quer ser apóstolo e se consagra, ou procura alguém que o consagre. Eu queria saber qual apóstolo que consagrou ele. Porque os da Escritura eu sei que não foram. Não tem como ele ter visto eles. Então ele precisa de um surtado que se auto-intitulou apóstolo para consagrar ele apóstolo. E aí, pastor, presbítero, diácono, aquilo que está na Bíblia, já não é mais suficiente. Aí tem o semideus, o demiurgo, né? O vice-deus, a quarta pessoa da Trindade. Aí tem os malucos que dizem que foram no céu, que viram Deus bravo, numa cadeira, no trono, e Jesus do meio preocupado, tentando acalmar o papai. E aí o Espírito Santo lá pensando, o que a gente vai fazer? Aí ele se aproximou dos três, né? Veja só o surto, gente. Isso aí o remédio é bravo. Ele chega e diz assim, o que eu posso fazer para ajudar? Aí o Espírito Santo diz, a gente vai precisar de alguém, mas já adianto, quem assumir essa missão vai sofrer. Vai ser perseguido, vai ser expulso da denominação. Ele diz, eu assumo. Aí ele escreveu um livro chamado Triunfo da Igreja e disse que aquele livro é igual à Bíblia. E ele fez um culto e disse assim, sabe por que você consegue pegar a Bíblia? Porque a Bíblia tem uma proteção dada por Deus para você pegar. Você quer ver? Deus, tira a proteção da Bíblia. Aí ele pega a Bíblia na mão do irmão, o irmão cai no chão. Viu? Eu tirei a proteção. A Bíblia é um livro poderoso. Sem a proteção você não pega, você desmaia. Quer ver? Agora pega o meu livro. Aí caiu outro. O meu livro é assim. Está gravado, tá? Não estou inventando e nem foi um diretor de Hollywood que inventou essa história. Isso é fato. Church Revival, para falar em inglês, né? A igreja de Boston. Uriel de Jesus. Com as anjas do Senhor. Aquela maluquice do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então as pessoas querem esse posto. Desconfie. Desconfie. Não há ninguém que te anuncie o evangelho verdadeiramente de coração que não sofra pelo evangelho. Que não sofra junto com você com o evangelho. Fora disso, que a gente tem é só gente maluca. Querendo se impor como necessária a Deus e querendo se impor como necessária a você. Querendo criar um prosélito. Como disse Jesus aos fariseus, vocês correm o mundo inteiro para fazer um prosélito, não um discípulo de Deus, mas um seguidor de si mesmo, prosélito. E quando vocês acham um, vocês fazem ele 10 vezes mais filho do inferno do que vocês. Tem gente querendo fazer de nós 10 vezes mais filho do inferno do que ele é. Pregando um outro evangelho. Mas quem é vaso, sabe. Quem é de barro, conhece quem é de barro. Isso que Paulo diz aos romanos. Chorai com os que choram, e alegrai-vos com os que se alegram. Não é? A igreja é feita de gente que quando tem que jogar confete para cima com você, joga. E quando tem que regar o chão com lágrimas idênticas às suas, também rega. Chora junto e se alegra junto. Porque se identifica. E agora nós vamos para o conteúdo do discípulo, e eu quero ser rápido aqui. Qual que é o nosso conteúdo? Deus nos fez de barro, simples e frágeis, a nossa estrutura. E o nosso conteúdo? Deus nos encheu do seu evangelho. Deus nos preencheu, nos recheou com o seu evangelho, que vai do verso 7 ao 9 que eu li. E esses versículos, eles vão ecoar uma passagem anterior, na qual Paulo descreve as dificuldades pelas quais ele passa. Lá na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, até agora, sofremos fome, sede e falta de roupa suficiente. Fomos espancados, ficamos sem teto. Trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando somos desprezados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando injuriados, respondemos com palavras bondosas. Temos nos tornado como a imundície desse mundo, escória de todas as coisas da terra. Paulo tem isso em mente. Quando cita o conteúdo, o que o conteúdo do evangelho propõe para ele.
O tesouro colocado no vaso coloca o vaso na contramão do mundo. Estando na contramão do mundo, o evangelho, que é o tesouro, proporciona a nós o quê? Perseguição e sofrimento. Porém, a gente não pode esquecer do tesouro. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: somos sim vasos de barro, para que a gente possa depender do poder de Deus e não de nós. Por isso, tudo que a gente faz é para que fique claro que a gente depende de Deus. E cada resultado que a gente tem no que faz vai confirmar que não tem a ver com a gente, que não tem a ver conosco, que não tem a ver com quem a gente é, só tem a ver com o que Deus faz. E eu guardei para falar aqui, e eu quero pedir licença para a Giovana. A Giovana passou esses dias no story dela uma coisa muito massa, muito bonita, muito legal, que eu glorifiquei a Deus em casa. O depoimento de uma moça que disse a ela: olha, eu assisti os seus vídeos e por causa da minha vida que eu vivia antes do evangelho, eu tinha vergonha de tocar, de cantar, porque era muito ruim. E você me encorajou assistindo os seus vídeos. E ela disse: eu quero agradecer porque hoje vai ser a primeira vez que eu vou tocar na igreja uma música do meu violão. Amém. Aí você diz: o que eu estou fazendo? Está fazendo. Aí quem somos nós para que isso possa ser operado? Ninguém. É Deus usando os seus frágeis. É Deus usando gente comum para atingir, alcançar gente comum. Percebe? O importante, então, não é quem faz. O importante é quem fez por meio de quem fez, ou de quem faz. O tesouro. Então, a gente tem que se concentrar no tesouro e não no vaso. Paulo teme, aqui então, que o sofrimento e as tribulações possam fazer com que os coríntios lá na frente caiam, porque eles estão achando que isso é contrário ao evangelho. Que sofrer e ser perseguido não tem a ver com o evangelho. Mas Paulo não teme o sofrimento e a tribulação porque acha que aquilo pode acabar com ele. Paulo não teme isso, pois sabe que Deus vai guardar o vaso, enquanto esse guardar o tesouro. Deus vai proteger o seu frágil, enquanto esse frágil estiver com o conteúdo do evangelho. Você vai ser protegido. Então, o princípio geral, que é enunciado no versículo 7, que Paulo diz aqui, é ilustrado numa série de 4 declarações que são paradoxas, e Paulo faz questão de usar esses paradoxos. Eles refletem, de um lado, a vulnerabilidade do vaso, de Paulo, do cristão, e, de outro lado, o poder operado pelo tesouro que está dentro do vaso. Então ele diz: olha, estamos em tudo atribulados, porém não angustiados. Ele começa assim. E olha que lindo, gente. A palavra aqui para atribulado, o verbo aqui, o substantivo para tribulação, atribular, significa que estamos em tudo sofrendo pressões. Estamos pressionados, oprimidos. Tem gente nos apertando, né? Agora, quando Paulo usa a palavra não angustiado, no texto grego, porém não angustiado, traz a ideia de estar num lugar apertado. Não é alguém te apertando, mas você entrar num lugar apertado. Quem tem claustrofobia sofre com isso. Então tem a ver com um aperto numa sala, num espaço confinado. Então o que Paulo está dizendo? A tribulação, como prova externa, ela tem nos apertado. Ela tem tentado nos comprimir. Mas por dentro, a gente está folgado. Não estamos angustiados. A tribulação produz angústia. Mas Paulo diz: não estamos angustiados. Mesmo sendo pressionados por fora, estamos folgados por dentro. Ele diz: o que eles tentam pelo lado de fora não aconteceu do lado de dentro. Eles podem tentar nos oprimir. E por fora estamos oprimidos e perseguidos. Mas eles não alcançaram o nosso coração para fazer isso. Aqui dentro, eu estou bem tranquilo, como se eu estivesse num campo verde, sentado, com muito espaço com Deus. Entende? Por isso que ele diz: somos atribulados, mas não angustiados. Somos atacados, comprimidos, mas não somos confinados. Nos sentimos folgados do lado de dentro. Ele diz: estamos perplexos, mas não desanimados. E aqui,
Perplexo significa estar estarrecido, em dúvida. É quando o espanto toma conta e você fica perplexo, que aquilo te toma até a razão, né? É como, vamos lá, um exemplo aqui, quando você soube que recebeu uma traição que você nunca imaginava. São 10 minutos tentando entender aquilo e digerir, perplexidade. Você fica parado e pensando como? Como? Perplexo. Paulo diz, andamos assim, em perplexidade, mas não desanimamos. Ou seja, sofremos decepções que nos espantam na vida cristã, mas não nos desesperamos por causa das decepções. Somos decepcionados muitas vezes, né? Às vezes alguém que você colocou a sua confiança na pregação do evangelho te decepciona, mas não te desanima, porque você sabe que ele é um vaso, que ele é frágil e ele errou. Isso não quer dizer que Deus passou o pano no que ele fez. Há algo a ser cobrado entre ele e Deus. Mas não te desanima com respeito ao evangelho. Você diz assim, ah não, desiste de tudo, não tem mais lugar para eu ir. Não, tem sim. É um que errou. Não são todos que erraram. Entende? As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender isso aqui. E alguns vivem fora do evangelho porque fazem essa generalização. Acham que todos são iguais. E partem sempre do mau exemplo, da referência errada para o resto, né? Eu, como um pastor, ouço isso muito, né? Me comparam a muitas pessoas, né? Me comparam a pregadores aí da TV, né? Já quase ninguém mais assiste TV, eu acho, TV aberta. Mas tem lá os que ainda compram os programas, e agora deve ter ficado muito barato, né? Que ninguém mais quer. Aí vão lá e dizem, então você é pastor, né? Igual aquele lá. Aí me comparam, eu digo, rapaz, eu digo assim, o que você faz da vida? Você diz, por exemplo, eu sou advogado. Eu já pensou se eu pensasse que todo advogado é ruim? Porque eu tive uma experiência ruim com um advogado? Aquele é ruim, mas tem vários advogados. Eu só conheci o errado. Fui indicado para alguém que não deveria. Generalizar é errado. Isso vai de tudo, gente. Isso vai de tudo. É que nem você não ir em nenhum restaurante, que um dia você foi no restaurante e a comida era ruim, e você achar que todos os restaurantes do mundo têm o mesmo cozinheiro. Que tem uma escala mundial interminável de fazer comida. É lógico que não. E assim é a igreja. Ah, decepção vem? Lógico que vem. Mas você sabe. Você sabe que não dá para medir tudo pelo errado. Há de ter, né? Alguém que não seja assim. E tem. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, abatidos, mas não destruídos. E a ideia aqui de abater é lançar abaixo violentamente. É como abater uma caça. O animal foge, você o caça e o derruba, o mata, e ele tomba. Ou seja, é violenta a queda. A ideia aqui de abater é isso, abater mesmo. Paulo diz, somos então perseguidos, abatidos, caçados o tempo inteiro, mas não destruídos. Eles não chegam no objetivo. Às vezes até faz a gente sofrer, a gente tem uma queda aqui e ali. Mas a gente não permanece caído. A gente é abatido de vez em quando, mas nunca destruído. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Esse é o evangelho. Paulo não está dizendo, gente, para a igreja aqui, que siga pessoas que sofrem. Mas Paulo está dizendo que uma característica do evangelho é o sofrimento. E por quê? Porque o vaso é frágil. O vaso é frágil. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Eu não sou também e ninguém é. Ninguém é. Né? Eu sempre gosto de fazer essa referência com meu pai. E eu não sei se é isso dele, o que Deus pretende com isso. Eu não me lembro nunca do meu pai doente. Eu convivi com meu pai 23 anos e pouquinho. Que ele morreu em julho, 23 anos e pouco. E eu não me lembro do meu pai indo para o hospital. Não me lembro do meu pai não indo trabalhar porque ia adoecer. Nunca. Não me lembro mesmo. Meu pai não ficava doente. Meu pai raramente tinha dores de cabeça, o que é comum, né?
ele não sofria nada, mas morreu de câncer. Quando foi diagnosticado em janeiro, dia 20 de janeiro de 2000, aí ele não saiu do hospital. Foi 1 ano e meio morando numa cama de hospital e na casa, na nossa casa. Então, meu pai não era um super-homem. Eu não tenho nada. Não tenho dor de nada, nunca sinto nada, não tenho sinusite, não tenho rinite, não tenho alergia. Tudo que eu não como porque eu não quero, não é que eu não como porque eu não posso. Mas eu tenho isso comigo. O que será que isso quer dizer? Às vezes nada. Genética? Não sei. Mas não tem. A última vez que eu tive que ir ao médico foi em 2008, porque eu quebrei a mão jogando basquete. E a mão daí tem que pôr gesso, não tem o que fazer. 2008. Que eu tive que procurar um médico. Não estou dizendo que eu não tomei remédios lá para cá, alguma coisa sempre, mas eu nunca adoeci de fato. Como eu vejo pessoas que convivem com enfermidades há anos e tem que conviver, enxaqueca, sinusite, rinite, alergia e dores. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: desconfie de quem acha que isso nunca vai acontecer. Somos vasos frágeis, todos frágeis. E Deus cuida de nós. E o que importa é o conteúdo, é o evangelho. Para encerrar, então nesse parágrafo, Paulo apresenta para a gente uma série de paradoxos. Vaso de barro com poder divino dentro. Né? Morte de Jesus e a vida de Jesus, a morte de Jesus operada em nós e a vida de Jesus dada a nós. A morte em ação, perseguição, sofrimento, mas também a vida em ação, o evangelho sendo pregado, transformando pessoas. Então Paulo está dizendo, essa é a dinâmica do evangelho. A dinâmica é essa. A igreja sendo perseguida, o evangelho sendo calado, ou pelo menos tentando calar o evangelho, os vasos frágeis não podendo resolver as coisas por si mesmos. Como ele diz, sofremos, somos caluniados, mas respondemos amigavelmente. A gente paga o mal com o bem e não o mal com o mal. A gente tenta viver bem naquilo que é possível a nós, a gente tem paz com todos. Paulo diz, esse é o processo do evangelho. A gente é injustiçado, engole a justiça, aceita a injustiça, a gente passa por aquilo, a gente deixa passar em nome do Evangelho, em nome de Cristo. Você, na maioria das vezes que tem que escolher entre ter razão e entre ter paz, você escolhe ter paz e dar razão para quem está errado, simplesmente porque você quer viver em paz. Não é assim que é a vida da gente, do cristão? É, ou pelo menos deveria ser. Essa é a vida, essa é a dinâmica. Passamos por tribulações para que Cristo seja glorificado. Ao servir a Cristo, a morte opera em nós, mas a vida opera naqueles em quem a gente ministra. Os outros ganham mais do que nós quando a gente prega o Evangelho. Os outros ganham mais. Nas palavras de um escritor chamado Henry Jovet, o ministério que nada custa, nada realiza. Então custa a nós, sim, custa a nós sofrer, como Paulo diz. Sofremos perseguição. E para Paulo é muito maior do que para nós. Prisões injustas, mas ele diz, Jesus sofreu por nós. A ele custou tudo. Por isso o ministério de Jesus tudo realiza. Porque custou a ele tudo e ele entregou tudo. Por isso, o que custe a nós, e não tem um custo maior, porque Cristo já pagou esse custo, mas o que custe a nós, nós temos que aceitar, nós temos que fazê-lo por amor ao Evangelho e por entendermos que esse tesouro que está em nós é para ser distribuído, é para ser anunciado, por mais que o vaso, às vezes, não tenha estrutura para isso e se sinta desestruturado. Veja, os líderes judeus não sofriam por causa do povo. Ao invés disso, o povo é que sofria por eles. Já participou de uma igreja em que o membro é que se sacrifica? Já, né, Felipe? O membro é que faz tudo. Um ativismo desgramado. Todo mundo é servo. Essa palavra servo tirada do contexto, é lógico. Porque todo mundo é um empregado. E todo mundo trabalha de graça, porque tem que honrar o líder. E o líder só tem uma função, distribuir o trabalho. Depois ele vira as costas e todo mundo faz por ele, o bonzão. E aí o dia que ele vai te fazer uma visita,
Você está com 3 parcelas do carro atrasado e ele estaciona uma baita de uma Hilux zero na frente da tua casa, comprado com a tua fidelidade. E aí se diz, a conta não fecha. Mas ele diz, não fale nada, cuidado, hein? Eu sou assim com Deus. Os líderes de Israel eram iguais. O povo que se sacrificava por eles. Falsos mestres não têm tesouro para repartir, mas tem apenas um museu para ser observado. Olhe para mim e faça o que eu mando, e eu tenho tudo, mas tudo é meu. Museu, já viu? Coisa lá antiga, valiosa, mas não toca. Fizeram do evangelho um museu para ser visitado por outros, mas não para ser tocado. Antiguidades gastas, que jamais enriquece a vida de alguém. O maior exemplo de altruísmo dado à igreja foi por quem? Pelo seu fundador, Jesus Cristo. Jesus mostrou para nós que a melhor maneira de ensinar algo é mostrando como se faz. Isso que ele fez por nós. Por isso ele decidiu, na sua vontade soberana, abrir mão de muitos privilégios da sua divindade, para viver limitado a tudo aquilo que limita o ser humano. Esvaziou-se de si mesmo. Esse é o exemplo que a gente tem. Percebe que Jesus, sendo o tesouro, tornou-se vaso de barro. Preocupou-se com tudo que preocupava os homens. E até com aquilo que não preocupava, porque os olhos estavam fechados para o pecado. Até com aquilo que não era problema para nós pecar, Jesus se preocupou por nós, nos comprando do pecado e da morte. Jesus, tendo nos amado, amou-nos até o fim. Amém? Amém. Essa é a nossa estrutura, irmãos. Todos iguais, juntos. Pó, vasos, simples. Até certo ponto, às vezes, inúteis. Né? No nosso entendimento, estou falando. A gente se acha inútil. Mas o tesouro que você tem é o que dá valor ao vaso. Então anuncie o Evangelho. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho da maneira mais simples que você puder viver o Evangelho, porque a maneira mais simples que o Evangelho se revela é a mais poderosa. É a do Cristo, que morreu e ressuscitou. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza.